Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje venho falar-vos sobre a maldição dos Kennedy. Então, malta, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem convosco e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo um bocadinho diferente daquilo que eu costumo trazer, portanto o vosso feedback vai ser mesmo muito importante para mim, porque eu este ano gostava de começar a trazer mais conteúdo relacionado com temas que não têm propriamente uma explicação, sabem? Portanto, são temas que não estão diretamente relacionados com true crime, ainda assim há alguns temas que estão mais ou menos relacionados, portanto gostava de trazer mais esse tipo de vídeos de vez em quando para ir intercalando com os vídeos de Solved e de Unsolved, portanto digam-me o que é que vocês acham abaixo nos comentários. E para o primeiro vídeo decidi então trazer a maldição dos Kennedy, que é um tema que é muito interessante. Certamente vocês devem conhecer a família Kennedy, foi uma família muito influente nos Estados Unidos da América, que esteve ligada à política e portanto temos grandes nomes como John F. Kennedy, o JFK, que toda a gente conhece, não é? O Robert Kennedy também. No entanto, o que poucas pessoas sabem é que muitos membros da família Kennedy, para além do JFK e do Robert Kennedy, que são os mais conhecidos, não é? Muitos membros da família sofreram coisas muito estranhas, mortes estranhas, acidentes estranhos e, portanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje e espero muito que vocês estejam entusiasmados. Mas antes de começarmos, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto se quiserem que eu traga mais vídeos dentro deste género e, por fim, de ativarem também as notificações e de me seguirem pelo Instagram. A maldição dos Kennedy é então aquele termo utilizado para descrever o azar que esta família tem tido ao longo dos anos e no vídeo de hoje venho então falar-vos sobre alguns casos que aconteceram nesta família. Vou falar-vos por ordem cronológica, portanto desde o primeiro caso conhecido até ao mais recente. Podemos então começar por dizer que a família Kennedy começou a ser formada pelo casal Joseph Kennedy e Rose Kennedy e em conjunto eles tiveram 9 filhos. O Joseph Kennedy é então mais conhecido por ser o pai de um dos presidentes dos Estados Unidos da América, que foi então o JFK, portanto John Kennedy, e também conhecido por ter sido embaixador dos Estados Unidos da América no Reino Unido entre 1938 a 1940. E foi então em 1914 que o Joseph Kennedy se casou com Rose e em conjunto tiveram então 9 filhos. Estamos então a falar do Joseph, do John, da Rosemary, da Kathleen, da Eunice, da Patrícia, do Robert, da Jean e também do Edward. E esta maldição começa então em 1941 com a Rosemary, que era portanto a irmã do JFK, e a Rosemary tinha um IQ muito baixo e para além disto tudo ela sofria também de doenças mentais, ok? No entanto, na altura a saúde mental não era propriamente levada de uma forma séria, as pessoas não sabiam bem o que era a saúde mental. Se até hoje é o que é, imaginem, há não sei quantos anos atrás, não é? E portanto, o que aconteceu foi que a Rosemary tinha comportamentos diferentes das outras pessoas e a sua família estava preocupada com ela. E foi devido a isso então que a família Kennedy decidiu submeter a Rosemary a uma lobotomia, que para quem não sabe o que é uma intervenção cirúrgica no cérebro que hoje em dia já não se pratica, ok? Pode ser utilizada para retirar tumores, mas é muito raro isso acontecer. No entanto, a lobotomia antigamente era muito utilizada para tratar doentes com problemas de saúde mental, ok? E basicamente consistia então em retirar uma parte do cérebro e maior parte das vezes era uma cirurgia que corria sempre muito mal. E infelizmente no caso da Rosemary foi exatamente isso que aconteceu, foi uma cirurgia que correu mesmo muito mal e que afetou bastante as capacidades cognitivas dela e portanto ela acabou por passar o resto da sua vida num hospital psiquiátrico até 2005, que foi então o ano em que ela morreu com 86 anos de causas naturais. E foi então em 1944 que mais um membro da família Kennedy foi atingido por esta maldição. Estou então a falar do Joseph Kennedy, que também era irmão do JFK, que infelizmente morreu numa explosão de avião na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, durante uma operação aérea secreta. Infelizmente a família Kennedy tem vários episódios que envolvem acidentes de avião e em 1948, infelizmente a Kathleen, que é portanto irmã do JFK, não foi exceção, porque foi exatamente nesse
nesse ano em que a Kathleen morreu devido a um acidente de avião. Basicamente o que aconteceu foi então que este avião já estava em França e após muito tempo de turbulência soltou-se então uma das asas do avião, os motores pararam de funcionar e portanto o avião caiu e foi um acidente que resultou em muitas mortes porque infelizmente não houve sobreviventes. Como vocês devem saber, o JFK era casado com a Jacqueline, ou Jackie, como ela era mais conhecida, que foi então a primeira dama dos Estados Unidos da América, que era muito conhecida pela sua elegância, e infelizmente em 1956 a Jackie deu à luz um nado morto e portanto eles nunca chegaram a dar um nome à criança e foi então enterrada no cemitério de Arlington. E para que não bastasse, em 1963 eles tiveram um filho que se chamava Patrick Kennedy, mas que infelizmente morreu prematuro e morreu apenas 2 dias após o seu nascimento. Chegamos então ao dia 22 de novembro de 1963, que creio que seja a data mais conhecida da maldição dos Kennedy, infelizmente, que foi então o ano em que aconteceu o assassinato ao presidente dos Estados Unidos da América, JFK. Tudo aconteceu em Dallas, quando o presidente dos Estados Unidos da América estava a fazer um desfile num carro descapotável, quando de repente foi assassinado a tiro à frente de toda a gente. Isto aconteceu ao 12:30 e infelizmente o JFK foi considerado morto meia hora depois dos tiros terem sido dados. Oficialmente o assassino do JFK foi portanto um homem que se chamava Lee Harvey Oswald. No entanto, como muitos de vocês devem saber, este assassinato é alvo de várias teorias da conspiração. Eu própria não acredito que tenha sido apenas o Oswald, ok? E na verdade é um vídeo que eu quero muito trazer aqui ao canal, que é portanto o assassinato de JFK. Digam-me abaixo nos comentários se vocês gostariam que o fizesse ou não. Na verdade é um vídeo que eu gostava de ter também a intervenção do meu pai. Acho que seria muito interessante porque o meu pai é um grande admirador do Kennedy e portanto ele conhece muito bem toda a história do Kennedy e em particular o seu assassinato. Ele próprio tem a sua teoria, portanto acho que seria muito interessante ter também a intervenção do meu pai neste vídeo. Portanto digam-me se vocês gostariam de ver esse vídeo aqui no canal no futuro. Em 1964 o Ted Kennedy, que para além de ser irmão do JFK também era então senador dos Estados Unidos da América, também teve um acidente de avião nesse ano. Felizmente ele sobreviveu, mas o seu assessor e o piloto faleceram. Foi então em 1968 que aconteceu mais uma tragédia nesta família, que por sua vez também é bastante conhecida, que foi portanto o assassinato do Robert Kennedy. O Robert Kennedy era então senador dos Estados Unidos da América. Para além de ter sido senador, foi também procurador-geral dos Estados Unidos da América e foi das primeiras pessoas a tentar combater a máfia. E à semelhança do seu irmão, do JFK, ele próprio também se candidatou para ser presidente dos Estados Unidos da América e portanto nesta altura, em 1968, que foi quando ocorreu o assassinato do Robert Kennedy, ele estava então no Ambassador Hotel no dia 6 de junho, enquanto fazia o seu discurso após vencer uma decisiva eleição primária na Califórnia, que o iria colocar como um forte candidato para a Casa Branca. O que infelizmente não chegou a acontecer porque um homem que se chamava então Sirhan Sirhan assassinou o Robert Kennedy. Em 1969 o Ted Kennedy passou por mais um episódio que quase acabou com a sua vida. Portanto estou a falar do irmão dos Kennedy, que já tinha falado anteriormente, tinha tido um acidente de avião mas que conseguiu sobreviver. E o que aconteceu em 1969 foi então que o Ted Kennedy teve um grande acidente de carro e mais uma vez ele sobreviveu, mas a sua secretária faleceu. E foi então após este episódio que o Ted Kennedy disse publicamente que havia uma maldição que estava a abater a sua família. Em 1984 o David Kennedy, que era então filho do Robert, infelizmente faleceu devido a uma overdose de cocaína e ele tinha apenas 28 anos na altura. Passado alguns anos, infelizmente mais um dos filhos do Robert Kennedy também faleceu e estou então a falar-vos do Michael Kennedy, que faleceu num acidente de ski no Colorado. Em 1999 houve mais um acontecimento trágico que aconteceu à família Kennedy e este acontecimento também é bastante conhecido, que foi portanto um grande acidente de avião que infelizmente terminou com a morte do filho do JFK, que era portanto John F. Kennedy Jr., com a sua mulher e com a sua cunhada, que era portanto a Caroline e a Lauren Bissett. O acidente aconteceu no dia 16 de julho de 1999 e quem estava a pilotar o avião na verdade era o JFK Jr. e portanto ele, em conjunto com a sua mulher e com a sua cunhada, estavam então a dirigir-se para o
casamento da prima do John. O avião despenhou-se no Oceano Atlântico e os destroços do avião foram encontrados 3 dias após o acidente e os corpos apenas 5 dias após o acidente. Tanto quanto se sabe, o que causou o acidente foram, portanto, as condições climáticas no local onde eles estavam. E por fim, a tragédia mais recente que aconteceu na família Kennedy foi então em 2019, quando a Chowers Kennedy Hill, e peço desculpa se eu não estiver a dizer o primeiro nome corretamente, que era portanto a neta do Robert Kennedy, foi encontrada morta na casa da sua avó apenas com 22 anos devido a uma overdose. Existe muita gente que acredita que isto tenha sido suicídio, no entanto isto não está todo provado, ok? Mas realmente houve essa suspeita porque infelizmente ela sofria de depressão já há muitos anos, isto era de conhecimento da família, eles sabiam disso, e talvez por aí é que ela tenha entrado para o mundo das drogas e infelizmente isso acabou então com a sua morte em 2019. E chegámos então ao final deste vídeo, malta, espero muito que vocês tenham gostado, digam-me abaixo nos comentários o que é que vocês acharam sobre este vídeo, o que é que vocês acham sobre a família Kennedy, se realmente existe uma maldição ou não. Realmente a verdade é que esta família sofreu vários acontecimentos, várias tragédias mesmo, que não têm qualquer tipo de explicação e portanto realmente é muito estranho. Eu acho a família Kennedy uma família mesmo fascinante e talvez também por influência do meu pai, obviamente, mas é realmente uma família muito, muito interessante e portanto digam-me também nos comentários se vocês gostariam então que eu trouxesse um vídeo mais em pormenor sobre o assassinato de JFK e talvez também sobre o Robert Kennedy, digam-me o que é que vocês acham. Eu quero muito falar sobre isso e portanto é isso, deixo-vos aqui este pequeno gostinho sobre os Kennedy e espero que vocês tenham gostado. Claro, não se esqueçam de subscrever se gostaram, não é? De deixarem o vosso grande gosto e por fim também de ativarem as notificações e de me seguirem pelo Instagram, que é por lá que eu vos vou dando as novidades relativamente aqui ao canal e também um bocadinho sobre a minha vida para quem tem interesse nisso. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!